Karine, mas eu vou precisar de chamá-la de Karine, porque a Ká é uma amiga. Prazer, Ká, você tá aqui hoje com a gente no canal. Prazer é meu, imenso prazer. E eu queria trazer um pouquinho, né, porque assim, eu falo bastante aqui no canal sobre meditação e a importância que fez a meditação na minha prática médica, e eu sei que a Ká também medita, né, e ela gostaria de trazer um pouquinho da experiência dela hoje, né? Sim, Conta um pouquinho pra gente. com certeza. Então, o Mindfulness na minha vida, ele traz esse foco, né? A nutrição para você poder estar no seu dia a dia, né? E nesse dia a dia inclui a prática, né? A nossa prática médica. E no caso, como neurocirurgiã, né? Tô terminando a formação, então daqui a um mês. Ao longo de toda essa formação, a prática meditativa, ela traz esse centro, né? Esse alinhamento, essa integridade que é extremamente importante. E o grande impacto que eu senti na minha vida, a partir dessa prática que foi ganhando mais tempo no dia a dia, é quando você consegue fazer essa separação, porque eu sempre tive uma abertura muito forte e às vezes a gente se identifica muito com o paciente, ou às vezes aquilo afeta a gente, não só o paciente, mas situações da nossa prática médica, né? E eu digo assim, acho que não só nós médicos, mas acho que todas as pessoas passam por isso nas suas profissões. A gente se identifica com alguma situação crítica. As relações, né? As relações, né? Alguma coisa que tira a gente da zona de conforto. Isso acontece na vida, né? E aí, a partir do alinhamento na vida de uma forma geral, trazendo isso para o meio médico, você conseguir até ampliar o seu olhar empático, a sua compaixão, porque não adianta quando a gente fala assim, eu me colocar no lugar do outro, mas não sou eu que tenho que entrar no lugar do outro, eu tenho que olhar o outro como o outro olha. Então eu gosto de falar muito mais sobre, é como se eu vestisse o óculos do outro, mas aí não sou eu, entende? Eu viro o óculos do outro, mas eu tento ser o outro, sendo que eu não sou. E aí eu consigo estar no lugar daquele ser humano, daquela pessoa, trazer esse olhar mais humano, né, para essa prática, mas ao mesmo tempo sentir assim e conseguir perceber o outro é o outro, eu sou eu, porque aí eu não me enfraqueço e eu consigo trazer a minha força, o meu empoderamento e o meu olhar consciente até para poder servir melhor ao outro, poder ajudar o outro, poder ajudar o outro nesse caminho da cura, né? Porque é um caminho, né? A gente conduz, mas a cura vem de todo um processo do outro, com ele mesmo, né? Então eu acho que a meditação, ela te traz esse centramento para você fazer isso, e aí você também serve de um exemplo, não só para o seu paciente, mas para a sua equipe, para as pessoas que estão ao seu redor, né? E aí eu começo a perceber essa diferença ao longo da minha formação, quando eu vou mudando, o quanto que o entorno muda, porque se eu mudo, eu melhoro, mudo, amplio meu olhar, a questão também de como que os outros vão me ver e de como que eu vou seguir o exemplo e servir de exemplo pro outro. Você trouxe então a importância da meditação, né? E você tem alguma rotina para fazer a cirurgia ou no seu dia a dia em relação à prática de meditação? Sim, muitas pessoas falam que tem uma grande dificuldade de colocar a meditação como uma rotina, né? Como uma prática na vida. Porque a gente sempre fala assim, olha, eu tô sem tempo. Quem que não tá sem tempo, né? Eu tô sem tempo, eu não tenho como, é muito difícil pra mim. E é o que eu costumo falar pras pessoas. Quando a gente conversa com alguém, se você for perguntar assim, olha, você escova os dentes todos os dias? A pessoa vai falar, escovo. E assim, a meditação, acho que o grande segredo é isso, é você lembrar que você colocar 5 minutinhos por dia no início,
isso vai fazer uma grande diferença. E é como se fosse isso, escovar os dentes mesmo, porque se você não escova por vários dias, como é que vai ficar sua boca, né? E a meditação, acho que ela traz essa clareza, essa limpeza, porque você começa a acessar esse observador interno e olhar para as coisas e ver o cenário em que eu me insiro, né? E aquilo não necessariamente é a minha realidade, mas são os meus pensamentos. Então isso traz uma clareza, uma limpeza. Então, se eu não escovo os dentes todos os dias, eu não tomo banho todos os dias, eu vou acumular sujeira. Eu vou acumular detritos, formas que eu não vou conseguir reconhecer o meu corpo tal como ele é. E a meditação é isso, eu não vou conseguir reconhecer a minha consciência tal como ela é, né? E aí você colocando isso, eu, por exemplo, coloco de manhã, né? Porque é o momento que eu tô acordando, e aí talvez uma meditação mais curta para eu não ter que acordar tão mais cedo, a depender também da minha energia, se eu preciso dormir um pouco mais, um pouco menos, se é um final de semana, um dia que eu tô de folga. Ou, e à noite. À noite, porque à noite é o momento que eu tenho mais tempo antes de dormir, então assim eu consigo controlar melhor, eu não vou ter nenhum compromisso depois. Então antes de dormir eu sento e ali eu vou fazer minha meditação e é outro sono. Porque você vai acessar esse espaço, né, de calma, de paz, e você vai ter um sono diferente. E na prática da neurocirurgia, né, na prática médica do dia a dia, sim, eu tenho uma rotina no sentido do atendimento dos pacientes, né, no ambulatório, no consultório, porque ali você vai identificar aquela pessoa. Então, se você tá fazendo aquela prática de estar no aqui e agora, você consegue estar muito mais presente para cada um, né? E aí você consegue realmente atender muito mais a demanda que aquele paciente tem. E no momento da cirurgia, aí já começa essa prática de estar presente em ação, que não deixa de ser uma meditação, é um flow. É você estar a cada passo, respirando, consciente. E aí entra essa questão disso, de você estar presente e estar ocupado. Essa é uma palavra que eu gosto muito, porque a gente usa muito, eu estou preocupado. Ou às vezes a gente nem tem consciência dessa preocupação, desse pensar muito lá na frente. E aí quando eu trago esse mindfulness pro meu dia a dia, eu não tô mais preocupado. Porque eu não quero mais perder a energia de lá na frente. Eu tô focado no que eu tô fazendo naquele momento, no aqui e agora. E isso me traz muito mais paz e um leque para estar muito mais consciente, com presença. E soluções surgem quando você tem alguma coisa que é mais crítica, que te desafia, né? E aí para mim é muito assim, na minha lavagem de mãos, eu já vou para a lavagem de mãos antes de entrar em cirurgia, né? Já vou focando ali no que eu vou fazer, no procedimento, em tudo aquilo que eu estudei, o caso do paciente. E às vezes até demora um pouco mais do que os 5 minutos mínimos, né? Que é o tempo para fazer, né, o desgermante agir e tudo mais. E aí eu já entro ali naquela prática mais focada. E por que eu falo isso, né? Muitas pessoas que às vezes não estão habituadas com o centro cirúrgico, com o meio cirúrgico, porque a gente tem vários médicos de várias especialidades aqui, então eu falo nesse sentido porque no centro cirúrgico, muitas vezes você tem muita falação, você tem pessoas que estão ali interagindo com você, os anestesistas, as pessoas que estão aprendendo também, o instrumentador, o circulante da sala. E às vezes é um vai e vem, às vezes uma situação fora, que é da sua própria especialidade, da sua equipe que está acontecendo, mas que chega até você que está no procedimento. E aí você focar naquilo que você está fazendo, você consegue entrar num flow. E esse flow ativa várias coisas, você como endócrino pode dizer, né, muito bem também, mas assim, ativa a endorfina de você às vezes ultrapassar cada etapa da cirurgia, porque é uma coisa ótima para você, que você está focado. E para o paciente, porque se você está fazendo o seu melhor trabalho, obviamente que você está servindo aquele ser que é a única cirurgia dele, ou
a cirurgia da vida dele, aquilo que vai trazer para ele uma cura, uma qualidade de vida, um benefício. Se você faz aquilo com o seu máximo primor, porque você tá ali de corpo, alma, mente, coração, né? Então você consegue trazer esse mais benefício. E foi associada a isso, essa questão de estar tão focado e tão em flow, que eu associei também o jejum intermitente, que depois a gente pode falar mais disso em algum momento, mas muito por isso, porque se você tá tão em flow e aquilo vira até como uma meditação ativa para você, um foco, tudo mais vira periférico, então você realmente não tem mais vontade de parar para ir ao banheiro, para checar alguma coisa, as suas preocupações todas ao redor viram periféricas. E para mim foi um processo natural, que no início eu me incomodava com as cirurgias longas, essas coisas de não poder sair em determinado momento para comer. E aí depois eu associei isso a um benefício. Eu comecei a descobrir o que era o jejum intermitente, quais eram os benefícios dele, e associar isso à minha prática me trouxe muito benefício, porque aí você não tem que sair do flow, né? Aí você também não entra numa maré alcalina, num estado pós-alimentar que vai ter aquele pico glicêmico, aquele cansaço. Você não sai do seu flow, você continua nele. E aí você tem todo um banho assim de sensações boas quando você termina aquele procedimento, aquela doação, aquele servir, porque você concluiu tudo isso. E muitas vezes eu nem mesma conseguia entender por que eu acessava tanta alegria depois que tudo terminava. E aí eu fui me dando conta cada vez mais de, nossa, foi muito foco, foi uma meditação ativa, foi me auto-superar também em todas essas questões de não comer, de não sair. E foi um superar também na minha doação, no meu servir. E aí tudo, sabe, aquele vira um grande feito, que entra muito na questão do propósito. Que o que eu tenho a dizer para essas médicas e médicos, né, que é isso, que quando você torna a sua prática uma prática consciente, uma prática do aqui e agora, essa questão de você estar ali é muito mais um presente, é uma coisa que, é claro, a gente precisa do nosso sustento, a gente precisa ter uma remuneração, obviamente, né? A gente faz um trabalho, a gente precisa pagar nossas contas, mas o retorno que a gente tem pela nossa prática consciente e o retorno do próprio paciente, porque ele vai sentir isso, ele vai sentir o seu foco, a sua dedicação, a sua doação. E aí esse retorno é um retorno que não tem preço que pague. Nada vai superar essa sensação, que aí entra nisso. O que é o seu propósito de vida? É aquilo que você faria, mesmo que você ficasse bilionário, você ia continuar fazendo, porque aquilo ali é uma coisa que vem de dentro para fora. Aquilo te motiva, aquilo te leva para frente, aquilo te faz bem. Então, se você trabalha no seu propósito, você não necessariamente trabalha. Aquilo é um prazer para você, né? Você se nutre dessa conexão, né? Bastante. Exatamente. Oh, que lindo. E assim, a gente sabe que é bem difícil, né? Estar em um ambiente hospitalar, né? Com essa visão, com esse olhar. Você teve alguma dificuldade ou tem alguma dificuldade disso, assim? Sim, com certeza. Para mim, o maior impacto foi quando eu iniciei a residência, porque eu já vinha nesse caminho da meditação, num caminho em que eu praticava yoga, já continuo praticando, né? Mas eu já tinha essa prática. Eu já tinha o que a gente chama desse sadhana, né? Que é uma prática espiritual diária. E quando eu digo espiritual, não estou falando de religião, estou falando de uma questão de você estar conectado, né? Com você mesmo, com o mundo. E aí quando você entra às vezes numa formação dessa, é uma formação que te exige muito, que você tá toda hora tendo uma demanda, os próprios pacientes, os seus próprios preceptores, né? Então, principalmente no R1, né? Então, quem já fez residência sabe como é, quem não fez já ouviu falar. Então, os meus momentos de pausa, de não estar sempre assim, me atropelando,
Então eu passei um R1 que foi bastante desafiador e que depois eu fui conseguindo trazer. E aí, assim, coisas sincrônicas acontecem, porque eu comecei a querer associar, trazer um momento em que eu saísse da residência, que eu estivesse na residência, uma prática dessa que eu pudesse parar. E aí eu descobri pessoas no hospital, um grupo que a gente formou, um grupo que já existia um monge budista, que é psiquiatra, que hoje em dia é um grande amigo, e que a gente conseguia parar uma vez na semana para todo mundo meditar junto. Olha que legal. E aí começou um turbilhão, porque aí eu comecei a me lembrar que eu podia até, no momento que eu ia no banheiro, aqueles 5 minutos, eu podia voltar minha mente para esse estado de paz, de contemplação, e voltar depois 5 minutos, sabe? E você vai falar assim pro seu chefe ou pro paciente, eu vou ao banheiro. Então, por mais que outras pessoas não entendam o quanto isso é importante, porque elas não conhecem ou porque elas podem ter seus preconceitos, né? Mas você, no banheiro ou em algum espaço que você encontre, você conseguir colocar as práticas que para você são benéficas, que te trazem essa paz, essa capacidade de se doar melhor. Porque uma coisa que você vai reconhecendo ao longo desse processo é isso, é que se eu não estou nutrido, que se eu não me dou para mim mesma primeiro, se eu não me nutro, se eu não tenho esse autocuidado comigo, né, que é muito a tônica desse seu canal também, e que cada vez mais eu acho que a gente tem pessoas com mais consciência trazendo isso e reconhecendo isso na vida, se eu não me dou isso, como que eu vou dar pro outro? Né? É igual um jarro mesmo, né? Se eu tenho um jarro vazio, uma jarra, né, vazia, como é que eu vou servir para alguém porque tá vazio? Então, eu só posso dar quando o meu tá ali quase transbordando ali, que eu não vai me faltar, porque tá quase transbordando. Então, o que eu transbordo pro outro. Não é de um espaço de falta, é de um espaço de abundância, é de um espaço de preenchimento. E aí esse transbordar é um transbordar genuíno, em que isso reflete em todos os seus ambientes, né? Mas com certeza os desafios existem. E eles vão continuar existindo, né? E a gente estava até conversando sobre isso outro dia. Os desafios são o que nos tira da zona de conforto. Sim. Então, se a gente precisa deles também, né? A gente às vezes quer estar naquela maré, aquela maré flow, assim, aquele flat total, aquela maré sempre assim, tranquila, né? E assim, outro dia eu recebi um presente até de uma amiga médica também que dizia, né, um caderno que diz isso, mar calmo não faz bom marinheiro. Então a gente vai ter momentos calmos e vão ter os momentos de turbulência. Até porque a meditação também aumenta a consciência do mar turbulento. Turbulento, exatamente. E isso é pra vida de todo mundo, né? Às vezes a gente acha porque é médico. Não, se você mudar a sua profissão, se você for para qualquer outro ambiente, a gente sabe que a vida vai ter isso, né? Perfeito. E quanto mais a gente está consciente, mais a gente passa por esse mar turbulento também. Sim. Com integridade, com alinhamento, né? A gente consegue superar. Cá, e me conta um pouquinho se você consegue inserir essa prática de meditação para os pacientes, assim, né? Se você leva isso também para eles. Sim. E também essa também é um desafio, né? Eu consigo levar assim, hoje em dia, assim, com uma proposta que você vai sentindo aos poucos a abertura desse paciente também, né? Você chega pro paciente e você vai trazendo os benefícios já comprovados, que hoje em dia a gente tem, né? Já comprovação científica em relação ao mindfulness, em relação às atividades físicas, essa questão de estar no presente, no aqui e agora, né? Que é a prática do mindfulness em ação. E aí, quando você leva isso para os pacientes, você tem uma aceitação maior também, né? E aí, alguns pacientes já são super interessados, né? Algumas vezes chegam alguns que já praticam. Não é muito comum no SUS, né? Mas alguns têm essa prática. E aí, quando você explica isso, principalmente relacionado à neurociência, né? No meu caso, pacientes neurocirúrgicos, muitas vezes com tumor cerebral, que estão ali em alguma área eloquente, ou então estão dando algum déficit neurológico focal, alguma repercussão neurológica nesse paciente. Se for um tumor, e assim, geralmente um tumor mais maligno, que tem uma área de edema, mais pele lesional maior,
a gente observa, e eu já fiz algumas práticas com os pacientes de respiração, né? Que a gente pode chamar de pranayama na filosofia védica, cada filosofia tem um nome, mas a gente percebe que pelo aumento da oxigenação cerebral, né? Pela respiração, às vezes a gente diminui, já aconteceu isso comigo, uma paciente que tinha um tumor cerebral, né, na área de Wernicke, e a gente percebe uma mudança dela na fala logo depois de 20 minutos de respiração diferente, né, uma respiração que equilibra os dois centros cerebrais, os dois centros do corpo. E aí quando você vai apresentando essas coisas e ensinando para os pacientes no pré-operatório uma prática de respiração, uma prática de 5 minutinhos de estar respirando de olho fechado, porque você não precisa não necessariamente usar esse termo, uma meditação. Vamos fazer uma respiração que faz uma modulação cerebral, uma respiração diafragmática. E aí o paciente vai experimentando e ele vai vendo os benefícios. Nada melhor do que você, às vezes, sentar junto com o seu paciente e aí aquilo faz bem para você e para ele, que vocês fazem juntos, né? E aí você cria também esse vínculo maior, essa relação mais próxima médico-paciente. E aí o paciente ele percebe, nossa, isso que você conduziu, já estou me sentindo muito melhor em 10 minutos aqui, né? Parece fazer um acolhimento, né? Isso, com certeza. Né? Essa questão do olhar no olho, Sim. né? Pegar na mão do paciente, porque às vezes a gente acha que essa proximidade não pode, pelo contrário, né? Sim. O paciente traz muitas carências, traz uma bagagem de não ser muito escutado, às vezes por outros médicos, né? Que estão focados em outras coisas e às vezes não conseguem se colocar nesse lugar do outro de uma forma profunda, né? Então, sim, eu trago isso e vejo resultados para os pacientes que estão abertos, assim, resultados muitas vezes nítidos. Que lindo. No mínimo, traz um pouco menos ansiedade, assim, um pouco mais de integração para o paciente. Já é ótimo, Já. né? Ainda mais uma pré-cirurgia, né? Sim. Imagina o nível de ansiedade. Sim, e assim, é bom a gente pontuar que tudo isso também tem essa comprovação científica. A gente tem isso muito no pós-operatório também com a neuroplasticidade, né? Então a gente tem isso já evidente, com respirações mais profundas, aumento da oxigenação cerebral. A gente no Mindfulness, a gente tem uma modulação da dor, que é uma coisa que existe no paciente em pré e pós-operatório. Também opera coluna, né? Então assim, muito para dor crônica. Você levar a consciência para aquela dor e aí aquela dor você perceber que ocorre ao longo do tempo uma modulação, uma modificação na percepção dos níveis de dor, né? A gente tem testes para fazer e para poder medir isso, né? Então, é muito gratificante, assim, coisas que estão disponíveis para todos os médicos, para todas as pessoas, né? Não precisa ser só paciente cirúrgico, mas quem é que não tem um paciente com dor? Né? Obrigada. Você gostaria de deixar alguma mensagem final aí? Sim. Uma coisa que eu gostaria de trazer para vocês é muito essa consciência, muito do que eu já falei um pouco, né? Mas aprofundar aqui como uma mensagem final, de você ter a consciência de que você tem que se nutrir, de que você primeiro tem que olhar para si, tem que cultivar esse autocuidado. As suas práticas, sejam elas quais forem, aquelas práticas que te dão mais acolhimento, que te dão aquela sensação de nutrição, de auto-amor, né? E por que não dizer também de prazer de estar vivo, de prazer de sentir o seu corpo em movimento, seja uma atividade física, né? Então, assim, lembrar de você tomar consciência disso, né? Escrever, assim, pelo menos uma coisa que você vai se dar de presente por dia. E se dar de presente pode ser uma música, pode ser caminhar, né? Num lugar que você goste, né? Então, assim, ter diariamente um cultivo, uma prática sua, que pode ser a meditação, eu super incentivo, acho que isso muda vidas de fato. Mas se não for a meditação agora para você, se você ainda estiver iniciando, tiver um pouco de dificuldade,
que seja o cultivo de outras práticas. De pelo menos uma vez por dia, você antes de dar para o outro, dê para si mesmo. Sempre lembre disso, que o seu vaso, ele tem que estar repleto, ele tem que estar se enchendo, ele tem que transbordar para o outro. E sem isso, a gente não consegue se doar bem para o outro. Então, a mensagem é essa. Doe para si mesmo, e a partir do doar para si, eu consigo doar o meu melhor para o outro. Perfeito. Eu queria te agradecer, Ká, assim, e também dar o meu depoimento, né, porque a Ká é uma amiga e que, dentre algumas amigas que eu compartilho um pouquinho dessa minha visão e que a gente sabe da dificuldade de inserção aí, né, dessas práticas, desse olhar mais integrativo para o sujeito como corpo, mente, espírito, e que por muitas vezes a gente fica desmotivado, né. Então, assim, ter amizades, ter com quem a gente dividir, né, e ela poder trazer isso para mim também me nutre muito, sabe? É aquele espaço de ufa, tem mais gente que vai falar sobre isso, né? Então, muito obrigada por você ter aceitado o convite. É um prazer ter você aqui. Eu agradeço também imensamente, o prazer é todo meu, me sinto muito honrada. E realmente é isso, acho que quanto mais pessoas nesse caminho a gente se fortalece, a gente sente, tem pessoas sensíveis também nesse caminho comigo, né? E foi o que eu te disse, e é o que a gente diz sempre, né? A minha potência potencializa a sua potência, e a sua potência potencializa a minha potência. Isso. E é isso, a gente tá sempre vendo, né, uma prática diferente do nosso meio médico, que tem muita crítica, que tem muito apontar de dedos, mas a gente talvez começar um movimento oposto, um movimento de eu vou olhar o seu melhor e eu vou fazer seu melhor emergir. Né? E aí a gente vai, um vai potencializando o melhor do outro, assim a gente cria não só um mundo médico melhor, mas um mundo inteiro melhor. Né? Idealizadoras. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada. Obrigada.